Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Terceira Idade em Movimento, onde eu ensino você a se tornar mais forte e independente. Eu sou o professor Cleiton Marinho, sou especialista em exercício físico para idosos. E o tema de hoje é como o exercício físico pode ajudar a reduzir a chance de ter demência. Principalmente a demência mais conhecida, que é conhecida como doença de Alzheimer. Primeiro, eu quero que você entenda que uma sinalização hormonal cerebral, quando ela é defeituosa, quando existe um defeito nas sinapses, nos neurônios, e ela é defeituosa, ela tem sido associada à doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é caracterizada basicamente de uma forma bem simples para você, por redução de sinapses e falhas de memória. O que é uma sinapse? Sinapse é um processo neuroquímico que acontece quando a gente vai realizar alguma coisa, a gente vai pensar em algo, a gente vai realizar alguma atividade, de um neurônio para neurônio vai passando um sinal nervoso e esse sinal nervoso é chamado de sinapse. Então a doença de Alzheimer é uma falha nessa sinapse. Tudo que a gente vai fazer, eu estou falando contigo, estão acontecendo inúmeras sinapses no meu sistema nervoso central. Para tudo que qualquer ser humano for fazer, acontecem milhões de sinapses. E quando a gente fala do Alzheimer, no mundo existem cerca de 35 milhões de pessoas que têm Alzheimer. No Brasil, existem cerca de 1 milhão de pessoas. É muito mais comum que outras demências. Cerca de 70% das demências são caracterizadas pelo Alzheimer. É muito comum que as pessoas associem esquecimentos simples, normais do dia a dia, que eu esqueço. Eu esqueci onde coloquei a chave do carro. As pessoas associam esses esquecimentos comuns com a doença de Alzheimer. E não necessariamente estão relacionados. Podem estar, sim, mas tem outros fatores também. Quem vai avaliar isso é o médico. O fator genético, ele é algo importantíssimo e deve ser mencionado. Se alguém na tua família já teve ou tem Alzheimer, você tem mais chances de ter. Então, se você tem mais chances de ter, se pelo fator genético você tem mais chances, tem que usar o outro fator, que é o que você tem controle, para que você consiga reduzir o máximo possível a chance de ter Alzheimer. O outro fator é o fator ambiental, o fator do teu estilo de vida, prática de exercício físico, tudo que você tem controle, que é um fator comportamental, para você que já tem mais de 60 anos. Estima-se que a cada 10 pessoas que têm mais de 60 anos, uma tem chance de ter Alzheimer. E se você tem 60 anos, aí começa a esquecer com frequência do que vai falar. Sempre que vai falar, não consegue dar continuidade numa frase. Você perde objeto, celular, chave, qualquer objeto com frequência e lapsos progressivos de memória. Quando você começa a perder muita memória curta, deve procurar o seu geriatra para diagnosticar se você tem ou não tem Alzheimer. E o que o Alzheimer pode causar? Está falando de uma doença neurodegenerativa. Então ela afeta o funcionamento do sistema nervoso central, principalmente a região do hipocampo, que está associada à memória curta. Ele diminui drasticamente a qualidade de vida, ele modifica o desenvolvimento econômico e social. Ou seja, a pessoa trabalha e ela descobre a doença de Alzheimer, pouco provável que ela consiga continuar na sua função, porque ela vai começar a ter lapsos de memória, vai começar a perder a memória. E isso vai prejudicar a sua vida no trabalho, vai modificar esse fator econômico, você vai talvez perder uma renda, porque não vai conseguir continuar trabalhando, aí tem a questão da aposentadoria. E o lado social, porque você não vai ter mais aquele contato com o teu ambiente de trabalho. Então, a doença de Alzheimer, ela infelizmente traz isso. E ela afeta completamente a estrutura familiar. Porque o idoso que tem doença de Alzheimer, ele passa a ficar mais dependente de outras pessoas, porque ele vai esquecendo coisas básicas da vida. Então é importante ou ter um cuidador, ou ter alguém da família, um filho, uma filha, marido, mulher, para cuidar. E eu tenho algumas histórias para contar de pessoas, de alunos que eu conheço. Duas dessas histórias, uma é de uma senhora que está no início do Alzheimer, outra é de um senhor que já tem Alzheimer, mas que ele tem melhorado por conta do exercício físico, e o médico fez algumas alterações em seus medicamentos, ele conseguiu melhorar de forma, sim, extraordinária. Então vamos lá. Eu tive uma aluna, por questões éticas eu não vou falar o nome dela, mas ela tem Alzheimer. Eu percebia nela um certo sofrimento por conta da leitura, e isso afetou bastante ela. Ela me falava que gostava muito de ler,
era muito importante para ela. Ela sempre foi uma aluna que gostava disso, mas por conta do Alzheimer, ela começou a perder esse hábito. Ah, por quê? Porque ela pegava um livro que ela lia em uma semana. Aí ela lia esse livro na segunda, uma parte. Leu, sei lá, 2 capítulos na segunda-feira. Quando ela ia ler de novo na terça-feira, ela já tinha esquecido o que ela leu na segunda. Então não fazia sentido para ela ler algo, começar algo do terceiro capítulo, sendo que ela não lembrava do primeiro e do segundo. Aí ela voltava para o primeiro capítulo. Mas aí ela não conseguia terminar o livro, que era um livro que demandava muito tempo e ela não conseguia. Isso foi deixando ela triste, ela muito chateada por toda essa situação, e ela parou de ler livros, o que é horrível, porque ela parou de dar um estímulo que ajuda o sistema nervoso central e ajuda a controlar a doença de Alzheimer. A filha percebeu e começou a dar livros menores para ela, livros que ela conseguiria terminar em um só dia. Mas ela não se adaptou, não gostou do tipo de leitura que esses livros menores trouxeram para ela, e ela praticamente zerou esse hábito que ela tinha, que era o hábito da leitura. E ela disse que ela não tinha mais vontade de fazer isso, e foi procurando outras atividades, mas mesmo assim outras atividades não despertavam aquele sentimento nela, igual a leitura despertava. E a outra história é de um aluno que a memória curta dele oscilava bastante. Estava dando aula para ele, ele começava a me contar uma coisa, ele Cleito, sabia que eu... Aí ele olhava para mim, assim, esqueci, vamos continuar. E continuava fazendo exercício. E isso no ano passado. Ele viajou com a esposa, um parente faleceu, eles ficaram bem abalados, ficaram um tempo sem se exercitar. E quando voltaram, há pouco tempo, eu pude perceber que a memória dele estava melhor, ele conseguia dar continuidade nas frases. E a esposa comentou que ele não estava mais tendo alucinações que ele tinha. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eles foram em um outro médico, e esse outro médico, um geriatra, avaliou todos os remédios que ele estava tomando e falou: esse remédio aqui vai te trazer mais malefício do que benefício. Então esse aqui é importante tirar. Esse idoso ele tem Parkinson e Alzheimer. Alzheimer está na fase inicial, Parkinson já está numa fase um pouco mais avançada, mas com essa última avaliação do médico, com a retirada de alguns remédios, esse aluno parou de ter alucinações. Porque era muito comum dar aula para ele falando: o que é aquilo ali? Eu olhava assim: aquilo o quê? Aquelas pessoas olhando a gente não tinha nada. Então o remédio causava alucinações nele. E agora ele diminuiu, quase zerou isso. E a memória está melhor. Só porque ele ficou muito debilitado com esse tempo, 1 mês, quase 2 meses sem atividade. Mas ele tem voltado. Agora eu preciso fortalecer muito a parte muscular dele para que ele volte com suas atividades. O exercício físico ele é um agente que vai ajudar a dar estímulos neurogênicos no sistema nervoso central, e isso vai ajudar o idoso, vai ajudar na memória do idoso, vai ajudar no tempo de reação do idoso, e todos esses fatores eles contribuem para melhorar a qualidade de vida do idoso. Mas lembrando que a doença de Alzheimer não tem cura. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, sobre você que não tem Alzheimer, talvez você que não tem, mas tem alguém na família, então aumenta a chance de ter, você que não faz exercício, é um fator também que é associado a ter mais chances de ter a doença de Alzheimer. Eu quero falar com você mesmo que está aí na tela me assistindo, sobre isso. Inúmeros alunos me procuram, alunos que eu atendo presencialmente, e relatam que um dos motivos deles se exercitarem é porque eles sabem que o exercício ajuda na prevenção do Alzheimer. E o exercício ele tem uma função neuroprotetora contra a doença de Alzheimer. Por eles terem esse risco aumentado só pela idade ou por terem alguém na família, esses idosos eles sabem que precisam fazer exercícios. Ter uma alimentação saudável, fazer atividades que estimulam o trabalho do sistema nervoso central, e aprender novas coisas é sempre uma ótima opção. Quer ver? Idosos que falam 2 línguas, que aprendem um novo idioma, reduzem de maneira drástica as chances de ter Alzheimer. Outra atividade muito bacana
Idosos que aprendem a tocar um novo instrumento reduzem a chance de ter alguma demência. Então, atividades cognitivas estimulam de maneira significativa o sistema nervoso central, ajudando com neurogênese, que é a formação de novos neurônios, estimulam habilidades motora fina, que, por exemplo, no instrumento é movimentos, tocar alguma coisa, violão. Então são atividades incríveis que vão ajudar o idoso a diminuir as chances. Pintura, idosos que gostam de pintura. Então é fundamental que vocês façam alguma atividade. Essas atividades são atividades preventivas. E é justamente sobre o que eu venho falar com vocês, sobre prevenção. E por que é importante eu fazer alguma coisa? Não gosto, Cleiton. Por que eu devo fazer? Com a avançada idade, vocês já tendem a perder processos cognitivos, como a memória, e isso influencia nas tarefas funcionais diárias e aumentam as chances de doenças neurodegenerativas. Esses lapsos na memória que podem acontecer, essa diminuição de processos cognitivos vão alterar as suas tarefas funcionais. Você que gosta de cozinhar, você coloca algo no fogão, sai, esqueceu que aquilo está no fogão, e isso pode gerar algum acidente, ou se não gerar algum acidente, pode queimar sua panela toda, pode deixar sua casa com aquele cheiro de queimado. Isso falando de coisas simples. Esses lapsos na memória podem comprometer suas atividades, pode comprometer seu dia a dia. É importante que você faça exercício justamente para prevenir isso e diminuir se isso já acontece. Então, diversos estudos têm mostrado que a prática de exercício entra como uma intervenção não farmacológica. O que é isso, intervenção não farmacológica? É uma intervenção sem uso de remédios. Eles entram como prevenção de declínios do processo cognitivo. Foi feita uma pesquisa. Nessa pesquisa, conseguiram provar a importância do exercício físico como fator protetor das funções mentais, mesmo em indivíduos saudáveis. Como geralmente são feitas essas pesquisas? São passados testes para inúmeros idosos. Eles comparam idosos que falam que praticam exercício e idosos que falam que não praticam exercícios, que são sedentários. Ambos saudáveis. E nesses testes, que eles passam testes psicológicos que avaliam o cognitivo, são comparados idosos que fazem e idosos que não fazem. E eles pegam a avaliação, a nota total, como se fosse uma prova. E avaliam, idosos que fazem exercício conseguem ter uma nota mais alta do que idosos que não fazem exercício. Por meio desses testes e comparando idosos que fazem e que não fazem, eles comprovam que o exercício traz o efeito neuroprotetor, traz o efeito de melhora de aspectos cognitivos para o idoso. Cleiton, mas por que eu devo investir tempo e dinheiro em exercício? Não sei, não estou afim. Já ouvi muito isso. Então, assim, esse tipo de intervenção, ele é simples, ele é prático, ele tem um baixo custo e ele gera muito menos gastos do que uma futura hospitalização. Gera menos gasto que medicamentos. Com outro detalhe que eu sempre falo para vocês, ele aumenta a independência em atividades da vida diária, que são atividades que você faz, que você precisa fazer, como atividades na sua casa, como sair para ir para algum local, para o salão, para fazer compras, para passear. Os exercícios entram como algo que ajuda a manter essa independência. Com o processo de envelhecimento, o idoso tende a perder isso, tende a ficar mais fraco, a ficar mais dependente, a perder a autonomia. Então o exercício ele entra com essa função também. Cleiton, e se eu não fizer, o que pode acontecer? Em um outro estudo, eles provaram que um baixo nível de atividade física ele se relaciona com a pior saúde mental nos idosos. Pesquisas comparativas mostram isso. Coloca um idoso aqui, fez os testes e comprovam isso. Ou uma pesquisa que coloca um grupo controle e um grupo experimental. Coloca todos os idosos para fazerem as atividades cognitivas que eles solicitam para testar. Coloca um grupo para não fazer exercício nenhum e um outro grupo para fazer os exercícios. E depois de um certo período, depois de 12, 16 semanas, que é o período que acontece esses estudos, eles comparam idosos que fizeram exercícios com idosos que não fizeram exercício. E mostram, idosos que fizeram exercício melhoraram isso, isso e isso. Idosos que não fizeram exercícios continuaram assim ou tiveram um declínio cognitivo. Com essa pesquisa eles mostram o efeito
do exercício sobre a função cognitiva do idoso. E qual o maior benefício do exercício? Você conseguir ter um raciocínio mais rápido, aumento da proteção contra os efeitos deletérios do envelhecimento. Ele ajuda também na neurogênese, que é a formação de novos neurônios, que com a idade você tende a perder neurônios, e com a doença de Alzheimer, mais ainda. É muito comum que em doenças, em demências, o tamanho do cérebro ele vá diminuindo. Essas doenças neurodegenerativas causam isso. Então o exercício ele entra para prevenir, para retardar tudo isso que a doença neurodegenerativa gera. E eu trouxe um artigo para vocês. Falei tanto de artigo, eu trouxe um que eu vou detalhar como ele foi feito. Um artigo europeu. O nome do artigo é O Efeito de 3 modalidades diferentes de treinamento físico sobre a função cognitiva e física em uma população idosa saudável. Cleito, então quer dizer que eles avaliam a população idosa saudável? Sim, para ver que o exercício consegue contribuir para que você continue saudável e não tenha uma doença neurodegenerativa, não tenha uma demência, não tenha a doença de Alzheimer. Esse estudo ele durou 16 semanas. Os idosos faziam 3 vezes na semana os exercícios. Esse estudo ele foi constituído por 67 idosos inativos que não praticavam nenhuma atividade física. E eles foram divididos em 4 grupos. Grupo força, foi fazer um treino de força. Grupo HIIT. O que é HIIT? HIIT fizeram um treinamento intervalado. Lembra que eu dei uma aula sobre caminhada intervalada? Não? Você não viu? Então vai lá no meu canal do YouTube e veja. Aula de caminhada. Então, treino de força, treino de HIIT, que pode ser uma caminhada intervalada, um aeróbio contínuo, de moderada intensidade, que algumas vezes alguns idosos já fazem, e o grupo controle, que não fez atividade nenhuma. Qual o consenso que eles chegaram? Como foram esses treinos? O treino de força aconteceu por 16 semanas, ele foi sendo aumentado gradativamente de acordo com o que os idosos conseguiam. Então ele foi tendo uma progressão da intensidade, ele foi ficando um pouco mais difícil, de acordo com a adaptação dos idosos. O treino de HIIT foi constituído de 4 vezes, o idoso ia caminhar ou ia correr de acordo com a capacidade de cada idoso por 4 minutos, a uma intensidade mais alta, e depois ele se recuperava por 3 minutos com intensidade mais baixa. E ele fazia isso 4 vezes. 4 minutos numa velocidade rápida, talvez uma corrida, uma caminhada, de acordo com a aptidão de cada idoso, e 3 minutos descansando. E o treino aeróbio foi feito em cerca de 50 minutos, com uma caminhada mais rápida. Ele foi feito de maneira contínua, mas não foi aquele aeróbio que você faz com a sua amiga conversando, uma caminhada bem simples, bem fácil. Ele foi feito mais rápido e foi considerado uma intensidade moderada. E o outro grupo foi o grupo controle. E nesse artigo foram avaliadas 3 funções principais: função cognitiva, função física e capacidade aeróbica. E os resultados que esse artigo nos trouxe foi que o grupo aeróbio, moderado e contínuo, foi superior ao HIIT para a função cognitiva executiva. Como assim? Quem fez aeróbio teve melhoras cognitivas e executivas melhores em relação a quem fez o HIIT. Ué, Cleito, como assim? Nos testes que foram feitos, quem teve mais benefício cognitivo foi quem fez exercício aeróbio, ou seja, exercícios aeróbios são ótimos para a cognição, para a formação de novos neurônios, para aumentar a questão do tempo de reação, para a função executiva, que é quando você vai executar alguma atividade que requer o uso do cognitivo. Então o aeróbio se mostrou mais eficiente para isso. E o HIIT, que foi a caminhada intervalada e o treino de força, ele se mostrou mais eficiente para a função física. O que eu quero mostrar com isso para vocês? Que todos os exercícios são fundamentais e que cada um deles pode ser benéfico em determinadas áreas. Então eu vou falar que o exercício aeróbio é melhor? Não. Eu vou falar que o exercício aeróbio foi mais eficiente para pessoas que querem reduzir a chance de ter uma doença neurodegenerativa, uma doença de Alzheimer, uma demência. Então o aeróbio se mostrou mais eficiente. Mas lembrando, não é aquele aeróbio que você faz com a Dona Maria de baixa intensidade e vai conversando. Esse aeróbio foi um aeróbio feito no mínimo 3 vezes por semana,
com duração de 50 minutos, com uma intensidade moderada. Ah, Cleiton, então eu vou fazer só aeróbio. Não, não é bem assim. Porque você viu que o treinamento de HIIT, que é aquela caminhada intervalada, ou uma corrida intervalada, e o treino de força, ele foi superior ao aeróbio na função física, você também precisa disso. Então é fundamental que você faça os 3 tipos de atividades. Falando sobre outro tema, agora sobre outro artigo, ano passado foi feita uma pesquisa pelos pesquisadores da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essa pesquisa ela foi publicada na Nature Medicine. Essa pesquisa teve uma grande repercussão porque doença de Alzheimer não tem cura. E essa pesquisa falou bastante do hormônio chamado irisina e do efeito protetor que ele tem e da diminuição do declínio cognitivo, da melhora da memória que esse hormônio gerou. Foi um estudo feito com camundongos. Esse hormônio ele foi aplicado em camundongos, depois foi feito exercício com esses camundongos, que produziu esse hormônio e verificou que tanto o hormônio aplicado, tanto ele gerado pelo exercício, ele liberado pelo exercício, tiveram melhoras na função cognitiva no cérebro de camundongos. Então eles puderam constatar que talvez daqui a alguns anos aconteça um remédio que pode ajudar a reduzir os danos causados pelo Alzheimer. Mas já que esse remédio ainda não existe, sabe o que você pode fazer para reduzir os danos do Alzheimer? Exercício. E nessa pesquisa, eles fizeram mais exercícios aeróbicos. Foram exercícios que foram feitos 5 dias por semana e cerca de 1 hora por dia. Então, já que essa cura para o Alzheimer ainda não existe, sabe o que você pode fazer? Exercícios, 5 dias por semana, cerca de 1 hora por dia. E foi basicamente isso que mostrou resultados eficientes para ter a liberação da irisina, que é esse hormônio, e trazer esses resultados para o sistema nervoso central, reduzindo a chance de ter essas doenças. Essa pesquisa, outras pesquisas, todas elas mostram essa eficiência. O exercício aeróbio ele se mostrou muito eficiente na redução da chance de ter demências. Então, o que é que você precisa ter para fazer exercício aeróbio? Pode pegar um tênis, uma calça confortável e começa a caminhar. Cleiton, eu não consigo caminhar. O que é que eu posso fazer? Você pode olhar lá no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, exercícios que vão aumentar a sua força para que você consiga caminhar. E aí você vai fazer caminhada. Junto com a caminhada, você vai fazer um treino de força. Cleiton, mas eu não gosto. Por que eu tenho que fazer? Eu falei lá atrás. Porque previne. Tem certas coisas que a gente, mesmo não gostando, a gente precisa fazer. Porque vai prevenir algo muito pior lá na frente. A dica que eu te dou é, faça. Cleiton, eu não consigo caminhar 1 hora por dia. Comece. Caminha 10, 15 minutos por dia. E de pouco em pouco vai aumentando. Cleiton, eu não tenho tempo para caminhar 1 hora por dia. Caminha o tempo que você tem. Já é muito melhor do que ser sedentário. Já diminui diversas chances de você ter inúmeras doenças. O mais importante é que você comece. Porque eu já provei, por A mais B, diversos artigos. Quem está falando isso não sou eu. São pesquisadores do mundo inteiro que fazem pesquisas comprovando que o exercício é eficiente. Então tudo que eu falo aqui eu tenho embasamento. Não estou falando porque eu acho. Quem está falando isso, quem já provou isso, são inúmeros pesquisadores que já têm anos pesquisando isso e provaram que o exercício tem esses efeitos. Em um curso que eu fiz com um professor muito conceituado da área, ele deu uma palestra sobre Alzheimer, falou de exercícios para pessoas com Alzheimer e falou de exercícios que podem prevenir o Alzheimer, quais são os melhores. Ele terminou com uma frase, e essa frase eu achei muito forte. E eu quero que você entenda, esquecimento é quando a gente não sabe onde deixou a chave do carro. Alzheimer é quando acha a chave, mas não sabe para que essa chave serve. Essa frase ele tirou de um artigo de um professor chamado Moacir Scliar. E eu finalizo a aula falando justamente sobre isso. É uma doença muito triste.
é uma doença que não tem cura, é uma doença que a cada ano ela tende a piorar. O número de idosos no nosso país ele só aumenta, a expectativa de vida tem aumentado. E junto com o aumento da expectativa de vida, as doenças vêm. Eu tenho esse canal, eu tenho as redes sociais, eu dou muito conhecimento para vocês para prevenir essas doenças. Tem algumas pesquisas mostrando, é até triste falar disso, mas é importante falar para vocês entenderem o porquê isso acontece. Algumas pesquisas mostrando que a chance de aumentar o Alzheimer em 3 vezes até 2050. Calma aí, então se hoje tem cerca de 34 milhões no mundo, vai ter 3 vezes mais que isso daqui a 30 anos? Sim. Porque junto com o envelhecimento, a doença de Alzheimer ela aumenta. Quanto mais pessoas envelhecerem, mais chance dessas pessoas terem doença de Alzheimer. Por conta do estilo de vida, por conta da falta de exercício físico, nível de estresse, fator genético. É uma doença que tende a aumentar 3 vezes mais daqui a alguns anos. Eu quero que você comece, para que você seja uma das pessoas que não tenha doença de Alzheimer. Porque ela não tem cura e ela é irreversível. O exercício ele ajuda a controlar. Mas é uma doença que aos poucos a pessoa tem anos de vida realmente contados. Então, se você tem como prevenir, se você é saudável, comece o quanto antes essa prevenção. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, que esse conteúdo vai ajudar, que esse conteúdo pode mudar a vida dessa pessoa, eu peço que você envie esse vídeo para ele. Eu peço para que, se você gostou desse vídeo e quer que eu continue produzindo conteúdo para você, você se inscreva no canal do YouTube, que você comente se você gostou, para que eu consiga continuar gravando mais e mais vídeos para ensinar você, idoso, a prevenir outras doenças, a melhorar a sua qualidade de vida e a influenciar você ter hábitos saudáveis e levar isso para outras pessoas, amigos e familiares, para que você viva mais, viva com mais qualidade. Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante. Te vejo na quarta-feira, que toda quarta-feira tem live, tem um bate-papo com o professor Cleiton Marinho. Tenha um ótimo dia, fique com Deus e até mais.